Bom, pessoal, nesse terceiro e último vídeo falaremos um pouquinho a respeito de hardware e software. Traremos alguns exemplos de hardware e alguns exemplos de software. Bom, hardware. Hardware é a parte física do computador. É formado pelos componentes eletrônicos, como por exemplo circuitos de fios e luz, placas e qualquer outro material em um estado físico que seja necessário para que o computador funcione. Exemplos: mouse e teclado, que são dispositivos de entrada de dados, e o monitor, que é um exemplo de dispositivos de saída, bem como outros componentes. Software. Software é uma sequência de instruções escritas para serem interpretadas por um computador com o objetivo de executar tarefas específicas. Também pode ser definido como os programas que comandam o funcionamento de um computador. Em um computador, o software é classificado como a parte lógica, cuja função é comandar o hardware. Exemplo: o Word, Photoshop e o Skype. O software ele pode ser classificado em três tipos. São eles: software de sistema, software de programação e software de aplicação. O software de sistema é o conjunto de informações processadas pelo sistema interno de um computador que permite a interação entre o usuário e periféricos através da interface gráfica. Um exemplo disso seria sistemas operacionais. Software de programação é o conjunto de ferramentas que permitem ao programador desenvolver sistemas informáticos, geralmente usando linguagem de programação e o ambiente visual de desenvolvimento integrado, como por exemplo o Eclipse, que é uma plataforma IDE de desenvolvimento. Software de aplicação. Software de aplicação são programas do computador que permitem ao usuário executar uma série de tarefas específicas em diversas áreas. Exemplo: softwares comerciais, como no caso do Office, pacote Office, base de dados e mensageiros. Sistema operacional. É o conjunto de programas que gerenciam recursos, processadores, armazenamento, dispositivo de entrada e saída de dados da máquina e seus periféricos. O sistema faz comunicação entre o hardware e os demais softwares. O sistema operacional cria uma plataforma comum a todos os programas utilizados. Exemplo: temos aí como exemplo Windows, macOS e Linux. Quais são as funções básicas? Dentre as funções básicas, pode citar como definição da interface com o usuário, compartilhamento de hardware entre usuários, compartilhamento de dados entre usuários, gerenciamento do dispositivo de entrada e saída, tratamento e recuperação de erros. Em suma, o sistema operacional tem as funções básicas de interpretar os comandos do usuário, controlar os periféricos, teclado, vídeo, dispositivos, impressora, mouse, enfim, e organizar esses arquivos no disco. O sistema operacional ele se comunica com usuários, hardware, programas, software e aplicativos, operadores de computador, enfim, programas de aplicação, de sistema. E esse é basicamente a videoaula 3. Muito obrigado por assistir. Até a próxima.